Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Perplexos Podcast. Eu, pastor Issan, aqui o pastor Enoque, e hoje nós vamos falar sobre quebra de paradigmas. Parte 2. Parte 2, quebra de paradigmas, parte 2. Vamos lá, pastor? Graça e paz. Jesus é good, meu brother. Então vamos lá. A gente já fez o episódio 1 e não teve tempo suficiente para abordar todos os assuntos, né? As quebras de paradigma. E eu vou ser sincero, não está combinado, mas eu acho que a gente vai precisar de uma parte 3. Certamente. Porque a lista que a gente fez aqui não cabe tudo, né? Verdade. Então vamos lá, pastor, vamos começar a quebrar os paradigmas aí. Porque paradigmas são modelos, né? São modelos, são padrões, muitas das vezes aceitos. E isso vira cultura. Alguns paradigmas ferem as escrituras, ferem o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não serve. E é importante a gente conhecer, porque muitas das vezes a pessoa abraça um paradigma, né? E vê tudo dentro daquele prisma, dentro daquela bolha, né? E muitas das vezes se vê como juiz, e quem não está no paradigma que ele abraçou, para ele está errado. E não é bem assim. Então é importante a gente saber o que a Bíblia diz. Porque é isso que importa. Então vamos lá. Pastor, vamos lá, eu já vou jogar uma pergunta aqui, uma bomba pro pastor Enoque. Acompanha aí. Vamos lá, pastor. Tem algumas coisas no meio do povo cristão, do povo evangélico, né, mais especificamente, que são tabus ainda. Há uma dificuldade, até um conflito entre denominações, pastores, irmãos e tudo mais, julgam questões culturais e tal. Como, por exemplo, a bebida alcoólica. E aí, primeiro, antes de eu falar, o pastor Enoque vai falar a opinião dele sobre isso. Não, brother, a Bíblia... Não enrola não, tá? A Bíblia deixa bem claro que Deus não proíbe, entendeu? Mas não incentiva. E a gente entra naquele campo, né? É lícito, mas você pode julgar se convém ou não convém, entendeu? Mas a gente pode se relacionar com a bebida alcoólica. Isso não é pecado. Entendeu? Isso não é pecado. Agora, pode entrar em outras questões, desdobramentos, aí é outra coisa. Mas o que a Bíblia diz? Então, lá em 1 Coríntios 6 fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Sim. É lícito tomar bebida alcoólica? Pro crente? É lícito. Convém? Aí a pessoa pode chegar a essa conclusão. Como é que é essa avaliação da conveniência? Então, uma coisa que eu vou deixar bem claro. Jesus, quando transformou água em vinho... Não, a gente não quer saber se Jesus bebeu ou não. Não, eu só quero falar, não tem como. Meu Deus. É minha referência, cara, é meu Senhor, teu também. Então transformou a água em vinho e não foi ele que determinou quantidade de se beber ou não beber. Então se ele não determinou, como que eu vou determinar? Entendeu? Isso aí é claro. Agora, por exemplo, teve um irmãozinho querido que ele falou comigo uma vez: pastor, tu viu? Poxa, tomar uma taça de vinho ou duas é bom pra saúde. Eu falei, é sim, meu irmão. E 3 litros d'água também. É verdade. Não, eu faço uma avaliação assim. A gente sabe que tem toda a recomendação médica sobre questão de vinho, um pouquinho, né? Eu nem sei se isso é verdade realmente. Mas tem gente que fala pra mim assim: não, pastor, eu não tomo bebida alcoólica. Eu tô falando, mas eu não tomo não, tá? Eu não tomo bebida alcoólica. Mas aí o cara toma um Rivotril ou 2 pra dormir. Aí, entendeu? Aí o outro toma uma taça de vinho pra poder dormir bem. Eu fico pensando no cara do Rivotril, se não era melhor ele tomar a taça de vinho pra dormir. Não deu pra entender? Sim. Eu vejo certas incoerências, tá? De repente, assim, alguém pode estar falando alguém que toma, eu não tomo. Eu tô falando porque eu acho isso incoerente. O senhor tá entendendo? Meu brother, a gente ficar com a Bíblia. Se me pergunta, é pecado? Não.
Agora você pode fazer o uso, você tem a liberdade de fazer o uso ou não fazer o uso. Entendeu? Agora não sou eu que vou determinar sobre isso. Agora... Senão cai em montão, assim, de contradições. Agora, há uma série de... Há um pensamento muito comum no meio do crente, no Brasil principalmente, de que se tomar bebida alcoólica vai pro inferno. Pecado. Né? Biblicamente falando, vai pro inferno se tomar um vinho? Vai pro inferno quem não crê no Senhor Jesus Cristo, cara. Que é a porta, que é o caminho estreito, entendeu? Que é o alvo, Jesus. Então, justamente, quer dizer, Deus vem a mim através de Jesus, eu vou a Deus através do Senhor Jesus. Jesus é aquele encontro maravilhoso com Deus. Então, é focar nisto, cara. O pessoal inventa coisa que vai trazer condenação para si. Então pode tomar 51, pastor? O crente? É isso mesmo? É lícito, cara, é lícito. Agora você que vai se convém ou não convém, cara. O que a gente tá fazendo aqui? Eu vou parar de falar para não comprometer mais. Depois alguém... Vamos pegar esses cortes aqui, meu Deus do céu. Vai lá, manda aí, meu brother. Pastor, ó, ela tá de testemunha aqui. Não, vamos lá. Tem muitos paradigmas realmente, padrões, né? E a gente sabe que há toda uma questão cultural e tudo. Eu vou dar a minha avaliação, tá? A questão de ser lícito ou não, é óbvio que não há condenação no Novo Testamento alguma. Tá? Isso aí é ponto pacífico para a pessoa tomar um vinho ou o que seja. A questão sobre a questão de se convém ou não convém, aí já é uma discussão mais ampla, né? Há toda uma questão cultural, há toda uma questão do escândalo. Mas quando a gente fala de escândalo, o irmão se escandalizou do outro que bebeu um vinho, mas não se escandaliza quando o outro mente. Mas não se escandaliza quando o outro fala mal do outro irmão. Não se escandaliza quando o outro persegue. Não se escandaliza se escandaliza mais quando alguém toma um vinho do que com a irmãzinha na igreja que tá com a roupa colada, ou então que tá dando em cima do marido que é da outra mulher. Você entendeu? Talarico. O meu brother, e outra, cara, um dos maiores líderes evangélicos deste país é a favor do aborto, cara. Era para a igreja lá esvaziar. Sabe o que é isso, cara? Quem é esse líder? Vai na internet, vai no YouTube e põe assim, líderes evangélicos a favor do aborto. Você vai ver ali um cavaleiro dessa desgraça. Eu sei quem é. Inclusive, o motivo que ele disse que é a favor do aborto é que assusta. É melhor abortar do que nascer uma criança pobre e a mãe virar um bandido. Ele falou isso. E você vê que tem ateu que é contra isso, cara. Que é contra, sabe, essa praga. Mas você vê, aí se bobear, esse camarada empoderado, entendeu? Tá padronizando um montão de coisa aí, tá criando um montão de paradigma e pessoas seguindo, quer dizer, é homem de Deus, aí fala assim, é homem de Deus, olha, dá pra tu imaginar um apóstolo Paulo apoiando o aborto, cara? De forma alguma. Isso é muito triste. Isso daí era para bater de frente. Aí, muitas das vezes, vai bater de frente com o não crente, entendeu? Que apoia isto. Mas o líder empoderado, entendeu? Com megas, templos aí não se fala nada. Vai se fazer aliança ainda com esse líder. Como é que pode um crente que é contra o aborto, que é o normal, sim, ele tá numa igreja que o pastor defende o aborto? Que incoerência é essa? Pelo amor de Deus. Aí se bobear, vai estar condenando, por exemplo, fazer tatuagem. Fala aí. Agora eu te pergunto. Fazer tatuagem. Pode ou não pode? Crente pode tatuar? O que eu vejo com a questão da tatuagem? Eu vejo que a sociedade ela está em movimento. É normal. As questões culturais, elas entram em pauta normal. Por exemplo, a camisa que o senhor tá usando floridinha aí. Cara, ele sempre me repara. Essa camisa, há 30 anos atrás o senhor ia ser pastor na Assembleia de Deus com essa camisa?
Eu acho que não. Eu tenho certeza De que maneira não, alguma. pô. Como? Claro que não. Hoje ainda é tabu pra um monte de gente. É, né? É ou não é? Com um cabelo desse bonito. Entendeu? Aí você pensa assim, então a sociedade mudou porque as irmãzinhas, quando eu fui criado desde criancinha na Assembleia de Deus, as irmãs não podiam usar calça jeans. Era pecado, era expulsa do... Era roupa de homem. Elas eram expulsas dos departamentos, não podia cantar, não podia dançar, não podia fazer nada. Então, a sociedade ela vai mudando. Mudou o cabelo que é permitido dentro da igreja. Antes não era, agora é. O brinco que não podia usar, agora pode usar. Então, o que mudou? Por que espiritualizavam essas coisas, agora não espiritualiza mais? Porque entenderam que não há base alguma bíblica para esse tipo de impedimento. Não há base bíblica. Sim, isso são sim, dogmas, claro. paradigmas que pastores criam e cria ali o feudo dele. Aqui minhas regras. É tipo assim, minha igreja, minhas regras. Não é assim? É. Porque a igreja... Quem manda aqui sou eu. Porque a igreja não é de Cristo. A igreja é do pastor ali. É do pastor, minha igreja, minhas regras. É isso aí. Então, a tatuagem é a mesma coisa. Eu acho, se a pessoa me perguntar, jamais vou estimular a fazer. Porque eu já tive alguns amigos que fizeram e se arrependeram. E agora a gente tá numa moda de tatuagem. Tá Sim. todo mundo fazendo. Essa garotada que tá fazendo tatuagem, eu tenho certeza absoluta que quando tiver mais velho, lá pros 60, 70... Que enrugar. Que enrugar, que a flor murchar, não tem jeito. Que quando pareceu um maracujá de cabeça... Vão se arrepender. E eu acho que é desnecessário. Eu penso assim, será que isso é tão importante? Será que você não consegue viver sem isso? Porque o crente não deveria viver sem a presença de Deus. Ele não deveria viver sem a fé em Jesus Cristo. Ele não deveria viver sem a moral do evangelho. Isso tinha que incomodar o crente profundamente. Mas aí eu penso assim, é tão importante criar tanto problema para bebida alcoólica, para tatuagem. Se quer fazer, então faça. Mas Você sem entendeu? problema. Mas sem também, problema, então faça. Só que se me perguntar de verdade, eu vou dizer não faça. Ah, pastor, é pecado? Não, não estou dizendo que é pecado. Eu só acho que não vale a pena o esforço e futuramente um problema por isso. Não então só por não isso, peça opinião ao pastor Isam para fazer tatuagem. Não, mas hoje o... Agora se vir perguntar a mim, eu vou perguntar, por que você quer fazer tatuagem? Não, mas que hoje... tipo de desenho? Então, olha só, teve uma vez um garoto que veio falar comigo assim, pastor, eu quero homenagear minha avó, honrar minha avó. Pô, legal, né? O que você quer fazer? Não, eu quero escrever o nome da minha avó no braço, fazer uma tatuagem, nem me lembro bem. Falei, pô, mas não é assim que se honra. Você foi um bom neto? Você honrou ela em vida? Você foi obediente? Se tu não foi nada disso, a tatuagem serve de nada, só serve pra lavar tua consciência. É verdade. Tu tinha que honrar sendo um bom neto, pô, não é fazendo a tatuagem, entendeu? E o pessoal ainda vai falar o seguinte, agora que ela morreu, aí tá colocando o nome dela. Honrar morto? Tem que honrar vivo. Ué. De repente morreu até cedo por causa porque o neto de preocupações, perturbou. Quantas noites de sono ele tirou da avó? É verdade. Aí os parentes falam assim, conta isso em outro lugar, que aqui a gente te conhece, rapaz. É verdade. Você entendeu? Então eu penso assim, as pessoas querem fazer, façam. O pastor só não pode outorgar para si o ser ou não ser pecado. Sim. Aí é um problema. É um problema. Pecado é aquilo que atinge a moral de Deus, os princípios de Deus. Eu não posso criar um pecado. Sim. E a gente entender... é o que os pastores fazem. Por exemplo, o pastor Enoque é pastor Enoque, pastor Isam é pastor Isam. Tem questões subjetivas, cara. Então eu não posso querer que a pessoa seja a minha forma, cara. A gente deve se unir, ter o mesmo pensamento, como Paulo falou lá a Filipos. Ajuda essas irmãs aí, a Cíntia e Evódia, que pensem a mesma coisa no Senhor. Elas arrumavam os problemas. Né? Poxa. Aí o que acontece? Mas no Senhor. Então no Senhor, a gente... Entendeu, brother? A gente tem que pensar a mesma coisa. Entendeu? Agora, essas coisas aí são flexíveis, né? Dá pra gente tolerar sem nenhum problema, sem criar guerra e achar que é mais santo do que o outro porque não tem tatuagem. Não, tem tatuagem. Aí
eu sou menos santo, quer dizer, eu O problema é sou esse. mais santo. É isso aí. Olha só, cria Não. castas dentro da igreja, aí cria aquele grupinho de beatas, né, de santas, que tenta esculachar com a vida dos outros, rapaz. Não, e assim, sabe de verdade o que incomoda muito? É quando você vê uma igreja com uma rigidez muito grande, que é fiscalizadora de roupa, fiscalizadora de comportamento em casa, fiscalizadora de corte de cabelo, da onde vai, os lugares que vai. Uma igreja que fiscaliza tudo, mas não fiscaliza a moral, não fiscaliza o caráter, se tá mentindo ou não tá mentindo. Aí, um monte de fofoca. E Jesus falou que contamina não é o que entra, é o quê? É o que sai. Não, e vai É um criar... exemplo claro disso. Brother, vai criar um ambiente hostil, cara, de fofoca. Porque, tipo assim, a pessoa põe a roupa, né? Que é o estilo santo de se vestir ali dentro da visão dela, Então, dentro do vamos lá, paradigma dela. Olha só. Qual é a roupa de Aí crente? o que acontece? Para combater a lascívia. Mas essa pessoa vai virar, sabe o quê? Uma fofoqueira, vai virar uma fiscal, vai virar alguém que oprime o outro, sabe? Vai estar sempre olhando de baixo para cima, de cima para baixo, tipo, porque ela é juiz, ela que é o imetro da situação. Na ditadura militar aqui no Brasil, tinha um departamento que chamava DOI-CODE, né? Que via esse tipo de coisa Lembrava. e censurava as pessoas e tal. Tá cheio de DOI-CODE dentro da igreja. É um ótimo, pô. Não, ó, e o pessoal, pá, que bate muito nisso, a igreja que bate muito nisso, é que acontece escândalos e escândalos e escândalos e escândalos terríveis. E vai criando, sabe, uma praga de disseminação de hipocrisia. Não, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Sim. Existe roupa de crente? Agora tem no consumismo, Qual é a roupa de crente? O que é a roupa de crente? a roupa de crente, essa roupa de crente, eu não sei. Qual é a roupa do crente? Qual é a roupa que convém pro crente? Então você vê Tá o quê? que Tá na estampa? moda é um paradigma. Você vê que moda é um padrão. Quer dizer, um grupo, né, ou alguém determina um modelo. Você vê de beleza, quando a gente vai lá para a Renascença, você vê a mulher bela, como que era? Tá entendendo? Aí o que acontece? Fofinha. Então, aí, agora, né? Agora já não é mais. Aí a mesma coisa. Vai mudando. Vai mudando. Quer ver entendeu? uma coisa? O que gera escândalo, né? Esse tipo de coisa. Eu já fui na igreja, que eu cheguei na igreja, aí o pastor que tava lá era um pastor jovem e tal. Nada contra isso, tá tudo bem. Só que o pastor entrou com uma camisa florida, tipo a do senhor, assim. Só que não era larga assim. Era uma camisa florida, pastor. Parece aquele café embalado a vácuo. Sabe como é que é? Só que o cara, ele não era gordinho igual a gente, não. Não, O cara era malhadão, Fala pastor. de você, Mas rapaz. bonitão. Bonito num bom sentido, tá? Rapaz, ele com a camisa de botão aberto até aqui, pastor. Até aqui embaixo. O quadrado do peito do cara aparecendo aqui, com um cordãozinho pendurado. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Pra mim, escandalizou. Tinha que ver a calça dele. Era uma calça embalada a vácuo. Parece até aquelas calças de mergulhador. Sabe como é que é? Eu fiquei horrorizado com aquilo. Porque no padrão de crente que eu me coloco, aquilo ali não é normal para um pastor subir no púlpito. Pelo menos é a minha opinião. Deu pra entender? Aquilo me escandalizou. Então, mas eu ainda vou afirmar. Não existe um padrão de roupa para o crente. Poxa, mas existe aquilo que o bom senso ele requer. Então, senhor concorda? mas você chegou. Poxa. Nem tanto. Porque aí eu vou lhe como que o perguntar uma Bispo coisa. Amado fala, nem tanto, nem tão pouco. Então, mas peraí que eu vou... Não, então peraí, vai. pô. Aí, olha só. Por que o cara fez aquilo ali? Eu nunca vou botar uma roupinha daquela embalada a vácuo pra pregar. Isso. Uma. E não dá também, né? Colabora aí. Ajuda aí. Sacanagem. Para, Ajuda pô. aí. Aí, ó. Olha só. Primeiro, porque eu realmente tenho a concepção de que aquilo não convém e vai gerar escândalo. Sim. E ponto final, tá? Muito. Muito. E segundo, porque eu tô gordinho. Aquilo vai ficar ridículo em mim. O senhor tá entendendo? Tá parecendo o bonequinho da Então, Michelin.
Aquilo ali é a prova de que há um problema a ser resolvido nos ministérios. Sim. É a prova de que há. Por quê? Na tentativa de combater os paradigmas tradicionais, de combater a tradição, muita gente desbandou pro outro lado totalmente. Foi de um extremo pro outro extremo. Aí que o Bispo Beto fala, nem tanto, Nem tão pouco. Mas, por exemplo, isso aí, tudo bem, você descreveu esse quadro aí. Mas um irmão que vem do Oriente, que tem aquela túnica, tem aquela turbante, não precisaria nem estar com essa roupa aí, né, esquisita que você falou, para ele se escandalizar. Porque da onde ele vem, quer dizer, os homens lá vestem vestidos, pô. Aquela túnica, entendeu? E põe aquele turbante. Então, essas coisas são complicadas, entendeu? São complicadas. Não acha, não? Eu acho complicadíssimo. Mas ficou bem claro aqui que, tipo, biblicamente, não é pecado tatuagem. Às vezes pegam lá um texto em Deuteronômio, aí... Pastor, uma coisa importante, brother. Tem um mestre das escrituras aí, eu acho legal quando ele fala para os alunos dele. No estudo das escrituras é muito importante a contextualização. E perguntam para ele o que é mais importante. Ele, contextualização. Depois, ele, contextualização. Depois, contextualização. Isso é muito importante para a gente justamente não levar as pessoas em direções erradas e vai desembocar em destinos errados. E levar a gente a pedir perdão, como eu faço aqui várias vezes. Porque aprendi muitas coisas erradas e peço perdão. Não quero mais isso. Você quer ver uma outra coisa? De um paradigma totalmente errado e uma direção errada? Quando a gente fala do filho pródigo, há uma supervalorização do errado. Eu sempre fui contra aquilo aí. Porque não é o que o texto bíblico exalta. Não, ali é a história do pai que ama. O texto bíblico... Que porque sofre. olha só, as pessoas vão pregar sobre o filho pródigo. Sim. Aí elas exaltam o filho pródigo. Glamorizam o filho pródigo. Nossa, o filho pródigo. Com todo respeito aqui ao filho pródigo, porque eu já fui o filho pródigo. Eu já fui o cara que foi embora e teve a misericórdia de Deus para me trazer de volta. Eu fui várias vezes, eu tentei Aí, ser o crente senhor já foi várias filho vezes, pródigo. E eu vou dizer como filho pródigo. O filho pródigo é um idiota. Completamente um idiota. A gente não tem que glamorizar e elogiar a atitude do filho pródigo ir e voltar. Porque assim como eu fui e voltei, teve um monte de gente comigo que foi e não voltou, pastor. Sim. Então tu não tem que elogiar a atitude do filho pródigo, não. Tu tem que dizer pra garotada, tem que dizer pra quem tá na igreja, pra quem tá na prisão, não sai. Tu não tem garantia nenhuma de que vai voltar. Não, eu acho lindo, brother. Nenhuma garantia de que vai voltar. Brother, meu testemunho parece com vários, né? Teve gente que saiu e não voltou, o senhor conhece? Pra caramba. E, brother, Entendeu? Meu testemunho parece com vários, né? Justamente que pecador com ibope. Que tem o pecador que não dá ibope. O que é um pecador com ibope? É o enrustido. É o enrustido. Ele é orgulhoso, ele é invejoso, ele é ciumento, ele é muita coisa, mas isso não dá ibope. O que dá ibope é o que foi bebum, que foi drogado, que entendi. foi da prostituição, entendeu? Tá? O senhor foi com ou sem ibope? Eu fui com ibope. Aí o que acontece? Mas eu acho lindo, brother, é aquele testemunho que o camarada, ele cresceu na presença do Senhor, cara. Que coisa linda, rapaz. Né? Cresceu na presença do Senhor e que até confunde, não sabe quando que nasceu de novo, quando não, entendeu? E serve o Senhor aí. Isso é maravilhoso, né? Tem até uma irmã que eu admiro, Flávia Afonso, né, amor? A Flávia Afonso. Ela hoje acho que é pastora também, né? Então, ela, quer dizer, foi nossa vizinha, que foi colega de infância. Quer dizer, desde que eu conheci aquela menina, sempre a vi aos pés do Senhor. Olha que coisa linda. Ela nunca teve lá do lado dando ibope como a gente deu, né, no pecado. Mas, por exemplo, o filho pródigo, já que você tocou nesse assunto,
Você vê, brother, que até as nossas melhores obras estão impregnadas de pecado, cara. Se depender da nossa perfeição, já era. Você vê que até o arrependimento do filho pródigo é um arrependimento esquisito. Deixa eu terminar de falar. Porque deu ruim pra ele, lembra? Ele deu só ruim. voltou porque deu errado. Vamos ver se o errado continua dando certo. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Porque quando o errado deu errado... Ele voltou porque deu ruim lá fora. Não, mas é óbvio, a Bíblia não esconde Não é isso. isso pra você ver que até a nossa salvação, o fundamento é Jesus, cara. É Jesus. Entendeu? É Jesus, o fundamento Aí, é Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui pro senhor. As pessoas, elas costumam... Elogia-se muito o filho pródigo e critica-se o filho que ficou em casa. Mas é sem vergonha mesmo. Não, tudo bem, o filho que ficou em casa. Mas olha só, Orgulhoso. o filho pródigo, ele pediu a herança dele. Foi. Perdeu a parte na herança. Sim. Perdeu a parte da herança. Foi cruel. Pecado. Foi embora sem direitos. Porque ele já pegou o pai Sim. em vida. Então Sim. não tinha direito a mais Sim. nada. Sim. Certo? Torrou tudo, gastou tudo com as meretrizes, com a farra, com o mundo. Perdeu, foi comer com porco, por isso que voltou. Porque ele se lembrou. Os servos do meu pai comem melhor do que eu tô comendo agora. Eu vou voltar lá para ser servo. Olha só. Houve arrependimento, de fato? Houve. Não houve, pastor. Ele voltou porque a situação dentro de casa estava melhor que fora. Mas houve uma mudança, mudança de mente. Não, a parábola do filho pródigo não é para exaltar o filho pródigo, para exaltar o amor do pai. O pai, isso sim. Ali Jesus Isso quis sim. mostrar que o pai recebe e vai ter misericórdia de quem quer que seja seu filho. E o pai vai receber. Mesmo que o filho seja um completo idiota. Sim. Mesmo que o filho torre tudo, perca o direito, o pai restaura. Agora, quando o arrependimento exige mudança, houve uma mudança de rumo. Agora, deixa eu falar com o senhor aqui. Agora, ele jamais intenção, quem julga não sou eu nem você. Mas o texto bíblico não esconde. A Bíblia diz que ele não pensou assim, poxa, pequei contra o meu pai, errei, desonrei meu pai, vou voltar para me consertar com meu pai. Negativo. A Bíblia diz que ele começou a comer junto com o porco. Sim. E aí ele lembrou, pô, lá no meu pai, os servos dele comem melhor, vou voltar para servir meu pai. Sim. Não foi arrependimento, senão a Bíblia diria que ele se arrependeu. Quem se arrependeu foi Zaqueu. Sim. Vou restaurar 4 vezes mais o que eu defraudei e vou doar metade do que tem pros pobres. Esse se arrependeu. Tá, mas arrependimento então, não é mudança? Houve ou não mudança? Mas não foi. Agora é um arrependimento defeituoso, mas houve uma mudança. Enoque a mente falando e Sano e a mente falando. Não, aí as pessoas... Mas ele tem que exaltar ali Deus. Tem que exaltar ali o amor de Deus. Do filho pródigo é Deus. E mostrando, não importa o que você fez, voltar, o pai recebe. Aí as pessoas colocam o filho pródigo num pedestal. Olha o filho pródigo. Qual é o elogio que o filho pródigo... Quem tem que ser elogiado ali... Isso foi um paradigma criado. Isso foi um paradigma criado. Tá errado. Ali é olhar para o pai. Tem que olhar para o pai. A história do pai. Aí sabe o que isso criou? E se quiser saber de um livro, tá, onde discorre o que nós estamos falando aqui de uma maneira primorosa, é o filho pródigo do Henry Nouwen, que era Henry Nouwen, que era um holandês, tá? Era um padre holandês, que vai discorrer a respeito dessa história de uma maneira primorosa. Muito legal esse livro. Não, olha só. Aí... Mas vamos pro outro. Não, peraí que eu quero terminar de falar porque eu não acabei de falar aqui o negócio. Então, olha só. Aí você pega até esqueci, me atrapalhou. Não, o filho pródigo é do irmão mais velho que tá falando. Do irmão mais velho. Aí você pega, cria uma geração de pessoas achando que é bonito sair da presença de Deus e voltar. Tira férias. Tira férias. Por quê? Foi pregado errado. Há gerações é pregado errado isso. Sim. Exaltando e elogiando a figura do filho pródigo. Aí os caras falam assim, não, porque o filho pródigo é o cara, o filho pródigo foi, voltou, olha que lindo, o filho pródigo, pererê. Aí mete o pau no filho que ficou em casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, o filho pródigo perdeu o direito à herança. Perdeu. O filho que ficou em casa nunca deixou de ser filho. Sim. Continuou tendo direito a absolutamente tudo. Sim. Continuou tendo direito a cada tostão que era do pai. Sim. Tanto que o próprio pai responde no final, meu filho, tudo que é meu é teu. Em momento algum ele perdeu. O filho pródigo entrou pelo cano, porque o pai fala assim, ó, nossa, que alegria, meu filho que estava morto, agora o quê? Reviveu. Reviveu. Deu pra entender?
Ó, Agora glamorizando o ir pra longe. Isso, mas o filho mais velho ali, ele estava desalinhado. E o pai, você Mas vê não que deixou ele de ganha... ser filho. Não deixou. Não deixou de ter herança. E o filho, por exemplo, e o filho mais novo Não deixou de ter direito. Não deixa de reconhecer Senão que a também Bíblia é filho. dizer. Sim, mas eu tô te falando do filho mais velho, ele estava desalinhado também. Isso é importante. Você saber Estava por quê. desalinhado, mas continuava dentro de casa. Sem dúvida, mas só que ele estava desalinhado da visão do pai, que é importante a gente não perder a visão do pai, pô. Entendeu? Mas aí então foi reprovado também mas aí, olha aquela só, atitude. As pessoas pregam como se o filho que está em casa está errado e o filho pródigo está certo. É isso que é passado no púlpito. Tá errado. Tu não tem que dizer pro jovem que tá ali sentado na igreja, olha, é muito legal ser o filho pródigo. Não, o filho pródigo, a maioria das vezes, se dá mal. Sim, tem que falar isso pras pessoas. mas você tem que estar alinhado com pródigo. Deus, que tipo assim, O senhor já foi o arrependimento, o arrependimento, olha o que provoca em Deus um arrependimento. O que provoca em Deus é se voltar. Sim. E outra, e você não precisa sair, sabe, da igreja para desviar. Tem um montão de gente dentro da igreja desviado. Pessoas no púlpito desviadas. Não pode. Tu tá entendendo como? Mas tá lá. Então isso é fato. Agora, porque acha que desviar é só se sair e quebrar tudo como aconteceu com o filho pródigo. Entendeu? Por isso que é importante a gente, cada um cuidar da sua vida e Deus cuida de todos. Não seja o filho pródigo. Não seja. Mas se foi, volta. Como volta o filho pródigo. Rápido. Isso aí. Um monte dá errado. Vamos lá. Existe um paradigma que foi criado assim. Existe uma padronização de igreja boa. Igreja boa. Bem sucedida, o pastor que deu certo, aquela coisa toda. Sim. O que é a igreja boa, pastor Enoque? Igreja boa? O que é uma igreja bem sucedida? Igreja boa é quando eu vou ali para a igreja primitiva. Eu vou para a igreja primitiva e também o pessoal romantiza muito a igreja primitiva e às vezes cria uma utopia porque vê a igreja primitiva só ali em Atos 2. Mas esquece que a igreja em Corinto era primitiva. Esquece que a igreja em Tessalônica é primitiva, que a igreja em Éfeso era primitiva. Então você vê, por exemplo, né, a igreja em Corinto mesmo, né, embora uma igreja primitiva, mas com sérios problemas. Entendeu? Sérios problemas. Agora, qual é a igreja boa? É a igreja onde tem um pastor que foca em Jesus. Isso aí. Entendeu? Que se fundamenta no evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja judeu ou não judeu. Entendeu, brother? Aleluia. Aleluia. Sapateia aí. Foi criado uma espécie de paradigma, sim, de concepção de que igreja boa, igreja que deu certo, né? Pô, aquela igreja deu certo. Eu já ouvi bastante assim, pô, aquela igreja rompeu. O que é romper? É a igreja crescer em número de membros, em estrutura. Isso é dar certo, né? E aí eu pergunto, é toda a igreja que cresce em número de membros e em estrutura, em prédio, financeiramente, politicamente, que está na direção de Deus? Não. Quer dizer, então, que o pastor que tem uma igreja com 20 membros, coitadinho, pequenininho lá, maior dificuldade, esse pastor não pode estar na direção de Deus? É a visão que está passando aí, o paradigma que está sendo criado aí. Deu para entender? Entendi. Nossa, aquela igreja, olha só que grande obra. Não estou dizendo que não pode ser de Deus, pode ser de Deus, mas pode. Isso não pode ser um ponto de julgamento. Jamais. É igual a igreja de visão. Aquela igreja tem uma boa visão. Mas o que é boa visão da igreja? Cara, me explica isso aí, esse paradigma. O pastor, a visão do pastor. Não, o pastor não tem que ter visão nenhuma. A visão tem que ser de Jesus, ué. Tem condição dos pastores ter várias visões? Quer dizer, o pastor Santo tem uma visão, o pastor Enoque tem uma visão. Como que é isso, Porque brother? É o seguinte, se a igreja A tem uma visão e a igreja B tem outra, alguém tá errado. É. Porque a gente tem que ter uma visão só, que é Jesus, né? Levar o Jesus. Alguém tá na linha do diabo. Não pode estar edificar aqueles que são de Jesus, né? Preparar cada vez mais com a palavra, né? No poder do Espírito Santo, para o encontro com o sumo pastor, que é Jesus Cristo, que vai aparecer, vai voltar. Eu achei que a Bíblia falava que todo mundo tem que seguir a visão
do texto bíblico, né? Daquilo que tem que ser a Mas igreja. tem líder que arroga pra si, tipo assim, minha visão. O que é uma visão? E só ele tem visão. Ninguém na igreja pode ter mais visão. Não, mas sabe o que eu vejo? Veja, não tô aqui, pelo amor de Deus, Tá falando mal sim, das tá pessoas. sim, tá sim. Mas olha só, aí não, aquele pastor tem uma visão muito evangelística. Pô, desculpa, mas essa visão não é do pastor, irmão. Essa visão é o normal da Rapaz, Bíblia. eu sou tão Tá traumatizado. Como assim? Não, porque esse pastor tem uma visão de discipular. Ué, mas essa visão também não é do pastor, cara. Essa visão é da Bíblia, pô. Tá na Bíblia, só lê. Vão te matar, hein? Olha só, eu sou tão traumatizado com essa questão de visão. Não, Que esse eu fui no pastor... oculista, aí o oculista perguntou, como tá a tua visão? Eu falei, não, pergunta do brother maior, que é ele que tem a visão, eu não tenho. Palhaçada. Não, entendeu? Não, esse pastor tem uma visão muito missionária. A visão missionária não é de pastor nenhum, é da Bíblia. Você entendeu? De crescer, né? Assim, de multiplicar. É a gente criar de verdade religião, criar instituição, ao invés de focar e criar na ídolos, doutrina cara, da Bíblia. e começa a criar ídolos, sabe? Não, que isso aqui é a visão desse pastor aqui. Aí começa a idolatrar, sabe? Começa, tipo, tudo que você vai falar, você tem que falar e louvar pela visão do pastor. Como assim? Fale mais sobre isso. É difícil compreender, né? É difícil compreender isso. Mas eis a questão. Meu brother, por exemplo, paradigma aí que eu conheci. Ministério. Só o pastor presidente tem ministério? Não. Então explica isso aí, que até hoje eu quero entender. Porque quando alguém Nem fala biblicamente assim, você o pastor Enoque, o seu ministério, pastor Enoque, aí eu acho que eu estou usurpando o ministério, por exemplo, do bispo Beto. Não. Como que é isso, então? Então explica isso A aí. Bíblia não diz que os ministérios são os 5? Ah, Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, e mexe. mestres e doutores, não é isso? Sim. Então são vários ministérios. Qual é o Sim. problema? Aí, por exemplo, mas é só quem tem um ministério é o Não, lógico brother que não, maior, pô. é o líder? Acho que não, você vê na Bíblia. A igreja de E Jerusalém. ministério significa o quê? Não, a igreja de Jerusalém, ela enviava Paulo, Barnabé e diversos outros missionários. Certo? Ali de Antioquia. No início, eles eram chamados de missionários, mas já havia ali toda uma concepção de chamá-los também de considerá-los apóstolos. Sim. Tanto que Barnabé, antes até do que Paulo. Biblicamente não chama Biblicamente. de missionário, né? Não tem Não missionário tem. na Bíblia. Então você vê, eles tinham o mesmo título que os apóstolos em Jerusalém, originais. E sem problema algum, os apóstolos não tinham problema nenhum com isso. Sim. Muito pelo contrário, eram autorizados. Sim. Eram ministros iguais aos outros. Qual o problema nisso? Porque... Inclusive, a ordem de Pedro, a ordem da igreja de Jerusalém, era que fosse nas cidades e nomeassem pastores e bispos nas cidades. Por isso que a gente tem que fazer um podcast aqui Qual o problema? a respeito do livro Autoridade Espiritual, de Atmani, Lealdade e Deslealdade, Recompensa da Honra, porque viraram manuais de regra, fé e prática. Aí, tipo assim, o pastor, ele fala o seguinte, Autoridade não é consulta espiritual. a Bíblia, não. Fala assim, vê lá o que está escrito no livro. Porque viraram manuais de regra, fé e prática, meu brother. Eu vou falar uma coisa que a W. Tozer falou. Nenhum livro, nem mesmo os bons livros, podem ser considerados uma mensagem do alto. Somente a Bíblia. Aleluia. E ele escreveu diversos livros que foram muito bem propagados no meio cristão. O senhor entendeu? Entendi. Então toda vez que qualquer igreja, ela usa mais como referência fé, prática, moral, doutrina, um livro do que a Bíblia, tá errado, pastor. Não Sim. pode. Não, meu brother, olha só. Entenda bem. Você quer ver uma coisa? Sim. Cada maluquice, assim, não tô aqui querendo tecer uma crítica aleatória, tá? A pastores. Mas eu me incomodo muito quando um pastor, ele baseia um sermão dele em um livro. Como eu já assisti a alguns sermões, tá? Me incomoda bastante. Porque é frágil, é perigoso. Você não pode doutrinar uma igreja baseado na escritura de outro homem aqui como nós. Você entendeu? Sim. Mas só na Sagrada Escritura.
A Bíblia é o que a gente acredita que tem que ser o manual. A bússola do crente é a Bíblia. A bússola da igreja é a Bíblia. Sim. Então o púlpito, eu tenho que subir com a Bíblia. Eu posso referendar, fazer referência sobre algum livro, algum autor, beleza. Mas usar aquilo para doutrinar a igreja é perigoso, pastor. E é importante a gente saber, meu brother, por exemplo, né, a história na área do saber tem a sua importância, né? Mas não existe história sem historiador. Então existe historiador ideal e existe historiador real. Então a gente sabe também que escritores de livros, algumas vezes eles acertam em determinados temas, mas erram em outros. A gente sabe, por exemplo, os pais da igreja, né? Aqueles que falaram coisas maravilhosas, como Tertuliano, Orígenes, outros, mas daqui a pouco falaram besteiras terríveis, entendeu? Agora, não é desmerecendo. Você vê, por exemplo, Martim Lutero, né? Olha a iluminação que ele teve a respeito da doutrina da justificação. Mas ele produziu um material escrito, sabe, que fomentou o antissemitismo. Coisa terrível, entendeu? E, por exemplo, igual o White que, cara, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés do White entendeu? Sem dúvida nenhuma. A história dele, um homem sério, tal, escreveu vários livros, tem a vida cristã, mas, por exemplo, ele mesmo desenvolveu uma teologia a respeito da salvação e o reino de Deus. Uma coisa que não bate. Tem aqueles que são salvos, tem aqueles que pertencem ao reino de Deus. Então, olha só, o perigo da gente, muitas das vezes, né, colocar esses gigantes que foram homens importantes, iluminados, mas a Bíblia está acima de todos nós, cara. Nós devemos nos encurvar à verdade da Bíblia Sagrada, que é o Senhor Jesus. O foco tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E a ida pro céu. É isso aí. Você quer ver uma coisa? Eu só quero ir pro céu por causa de Jesus. Olha só como é que é perigoso. Eu vi uma mensagem do Miles Muro. Você já ouviu falar no Miles Muro? Já. Ele faleceu no acidente de avião, né? Não caiu o jatinho dele, alguma coisa assim, né? No Miles Muro, ele veio num congresso no Brasil. Eu tenho essa mensagem. Na época era um DVD. Tinha pastores ali embaixo, famosos no Brasil, das redes sociais, aplaudindo esse discurso. Olha o perigo. Você quer café? Não vou dar aqui, a gente tá atrapalhando o podcast. Tá atrapalhando aqui. Não, mas é ao vivo e a cores. Aí olha só que perigo. O Miles Moura, ele falou o seguinte, eu tenho DVD. Como ele tá falecido, né, e tá no DVD, é público isso, não tem problema eu falar. Ele falou o seguinte na mensagem dele, na pregação no Congresso. Que nós somos filhos de um rei. Nós somos filhos de um rei. E aí tudo bem. O céu tem um rei. Que é Jesus. Beleza. Só que todo reino só tem um rei. Sim. Onde é que ele tá querendo chegar? E todo mundo, né, esperando. Vai vir uma revelação daí. Aquela mensagem que, nossa, o que ele viu que a gente não viu? Quando ele vira e fala assim, não, então você só pode virar rei quando o rei morre. Um príncipe, que somos nós. Mas a gente tem um problema, que a gente nunca vai reinar no céu. Porque no céu já tem um rei e o nosso rei é eterno, ele não morre. Então como é que faz? A gente tem que reinar aqui. Pastor, ele falou isso, pastor. Acredita nisso, pastor? Onde que na Bíblia... Olha aqui que pegaram o que Paulo falou do reinar em vida. Olha o que fizeram com um texto bíblico. Mas aí o brother empoderado, aí o que fala é regra, é lei. Sabe o que escandaliza? Um monte de pastor que até então eu considerava como homens da Bíblia, de verdade, aplaudindo o pastor, porque o cara era o cara que era o libertador financeiro. Sim. O senhor entendeu? Que a gente tem que reinar aqui com bênçãos materiais, com luxo, com glamour. A Bíblia incentiva o tempo todo a gente desagarrar
das coisas desse mundo e ir pro céu o quanto antes. Não, e você vê Jesus... Entendeu? Isso é Meu brother, evangelho. meu brother, você vê Jesus, cara. Olha pra Jesus. Ele vai consolar os aflitos e ele vai afligir os confortáveis. Sim, com certeza. Gostou do que eu falei aqui? Ô, o senhor tá Então falando dá bem pra glória a Deus caramba. aí, então tá bom. Glória a Deus. Entendeu? A gente olhar pra... Meu brother, por exemplo, paradigmas que são criados. Existe igreja de causas. O que é uma igreja de causa? Acho que toda igreja tem a causa. A mesma causa. Não é Jesus? É a salvação das pessoas. Fazer Jesus conhecido, exaltar Jesus Cristo, levar Jesus que morreu para nos salvar, ressuscitou para justificar a nossa fé, subiu aos céus, intercede por nós. O que é uma igreja de causa, pastor? Mas ele está em nós, porque ele prometeu estar pelo Vamos lá, Espírito pastor. Santo. O que é a causa da igreja de causa? Ó, a gente já bateu aqui, por exemplo, a causa, o voto pela causa de Deus. Ah. Então, quer dizer, tem votos e votos. Tem o voto que é pela causa de Deus. Então, a igreja abraça essa causa. Sabe? Por exemplo, causa das mulheres. Tá? Então, a igreja vai ter também essa bandeira, causa das mulheres. Tá? Os homens perdem, os homens não têm causa, não. Que é? Sabe? Causa das mulheres. Tá? Causa das mulheres. Aí vai ter a causa, por exemplo, de Israel. A causa de Israel. Entendeu? A causa de Israel. Aí o que acontece? Vai criando assim, em vários lugares tem causas. A gente vê isto na Bíblia, tem um apoio bíblico para isso? Para esse paradigma? Eu acho que não, né, pastor? A causa é a causa que a Bíblia diz, já não precisa inventar nada, não. Então, por exemplo, o voto pela causa de Deus. Apóstolo Paulo estava inserido dentro de um contexto político, social, isso. E qual era a causa de Paulo ali? Libertar os judeus, por exemplo, da colonização, do imperialismo romano? Ele levantou essa causa? Não. Ele lutou para Israel, existir dentro da sua terra? Não. Hã? Não. Hein? Por exemplo, as mulheres, né? Desde que mulheres são mulheres, É normal, né? sofrem. As não tem, comparando o gênero, né? Homem e mulher, as mulheres de fato sofreram, e eu tenho até uma visão para isso. Olha a visão aí. Um entendimento que por causa da semente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo, então a gente viu ali um ataque feroz, né, em relação às mulheres, né? Mas as mulheres, na época de Paulo, na época dos apóstolos ali em geral, sofriam ou não sofriam? Culturalmente sempre foi difícil. Mas você via ali a igreja primitiva levantando a causa das mulheres? A defesa das mulheres? Não. Mas eu vou aqui pro senhor, falo. tá? O senhor tá falando aí, mas tá politicamente incorreto. Meu Deus. Ó. Existe um grave problema no meio nosso, evangélico, tá? Que é o corporativismo. Corporativismo. De que tudo que a gente denuncia se torna motivo de escândalo para quem o faz. Ou seja, a gente tá aqui escandalizando. Tá. É o corporativismo. E falaram assim, já tem um pessoal que fala, né? que assim, deveriam estar pregando o evangelho, falando o plano da salvação. Brother, desde que Jesus entrou na minha vida, brother, a gente tá falando em casa, é na rua, é nas praças, eu já apanhei por pregar o evangelho. Mais de uma vez. Sou xingado. Amanhã eu vou estar na praça, em cima do meu banquinho, anunciando Jesus. Agora, o que nós estamos fazendo aqui também não é pregar o evangelho? Não, aí o senhor observa. As pessoas falam que a gente tem que lutar pelas causas, né? E tudo mais. Legal, tá bom. Mas tem um problema, pastor. Por quê? Eu já tive a experiência dentro da minha igreja da gente receber denúncia de que um pastor da nossa igreja batia na esposa. Dentro de casa. Batia de bater. Ele bate até no pior momento. Não é. Num momento sensível, às vezes grávida. Batia na esposa. A denúncia chegou até nós
E a denúncia chegou pelas filhas, que as filhas não aguentaram ver. Meu A Deus. gente perguntou, nossa, caramba, mas ele fez isso quando? Que a gente achou que tinha sido naquele momento, né? Só, naquela vez. E as filhas disseram, não, ele faz isso há anos, desde que a gente era criança. Escondiam isso. Aí eu vou perguntar pro senhor, eu como pastor da igreja, o senhor como pastor, outros pastores, como crente, né? Esquece esse negócio de pastor. Como homem de Deus, como crente, mulher de Deus, você vai se calar? Não vamos falar nada, não vamos abafar para não escandalizar. Isso é correto, pastor? Não. Eu defendo aqui, homem que bate em mulher tem que ser preso e ficar muito preso. O senhor tá entendendo? Sim. Muito Sim, preso. não, tem A gente não tem que proteger pastor que bate mulher, o irmão que bate mulher, ninguém. Isso tem que ser denunciado, pastor. Não, brother, tem Aí, questões que, tipo assim, isso daqui é fidelidade. É o que a gente vai falar no outro podcast. Fidelidade e lealdade. Lealdade é coisa de bandido, brother. De quadrilha. Agora, fidelidade, você está preso ao Senhor, ao nosso Deus, me compreende? Então tem que. E aí, uma pessoa que é fiel, ela denuncia, tu tá entendendo? E depois vai até pregar o evangelho pra pessoa na cadeia. Sabe, vai levar um almoço pra ele, coisa digna. Tipo assim, isso é um espírito cristão, tu tá entendendo como? Agora tem questões que a gente vai progredindo, né? A gente vai crescendo. Tem coisas que eu aprendi, que eu ensinei, que eu me arrependo disso, entendeu? Eu me arrependo. Eu gostaria, sabe, de pessoas que também estão ouvindo a verdade, que tivesse a coragem, sabe, de pedir perdão e mudar. Entendeu? Isso é maravilhoso, isso é cristão. Então, meu brother, tem questões como essa, e como, tipo assim, violentar criança, né? Tipo, estuprar ou coisa desse tipo. Eu falo no púlpito, eu falo assim, eu não venho nem me perguntar, cara. Vai direto na polícia. Vai direto, isso aí não vai sabe, É a isso gente aí. visita depois na delegacia, a gente lá na penitenciária, a gente vai lá visitar, vão lá levar a palavra de Deus, que ele pode se arrepender. Aí tem gente que usa o texto de Paulo. Quando Paulo diz, se vocês dizem que vão julgar o mundo e vocês levam seus problemas e conflitos para serem julgados pelo mundo, é incoerência. Sim, Mas Paulo está falando em relação à maturidade, sim, que são coisas bobas, briguinhas bobas, conflitos bobos, totalmente solucionáveis. Sim. Não quanto a crimes. Isso é crime. E aí, eu ouvi um pastor famoso, que é até deputado federal, botou no Instagram dele assim... Não, porque aconteceram recentemente muitos casos de pastor que abusou sexualmente, tal, de crianças, e essa Sim. coisa toda, de fiéis e tal. Não, ao invés de ir na polícia denunciar, vamos orar por eles. Eu vou orar, mas nós vamos na polícia para ele ser preso. Isso é crime. Isso não tem a ver com ser pastor, com ser o que for. Sim. É crime para qualquer um, E vamos pregar o evangelho. E outra, tem coisas ali, como primeira carta aos Coríntios, já que você está citando, no capítulo 5, quer dizer, tinha um camarada que era talarico, pô, do pai, pô, que ele tomou, ele estava tendo pecado, caso lá, sexual, com a mulher do pai. E Paulo vai e escreve e fala, pô, isso aqui, cara, nem no mundo... Nem no mundo você vê assim. E tem alguns pecados que, tipo assim, que o mundo... nem bandido aceita. Um deles é o talarico. O camarada dá em cima da mulher do amigo, né? Ou vice-versa, não é isto? E justamente violência sexual em relação à criança. O mundo não aceita isso. Não, e a gente não pode achar isso normal. Deus nos livre. Eu vou orar, mas vou denunciar e fazer de tudo para ser preso. E pregar pra ele, vamos lá pregar. Vamos pregar pra ele, se arrepende, mas na cadeia. Isso aí. Não é verdade? Se arrepende, mas preso. Sabe por quê, pastor? Você está contribuindo para um crime e isso é que é o escândalo. Sim. O escândalo não é a denúncia. Sim. E muita gente acusa, muita gente nos acusa aqui de estar escandalizando o evangelho quando você faz uma denúncia. Aí eu pergunto, o que Jesus fez? Jesus não denunciou a hipocrisia dos fariseus? Sim. Então Jesus estava escandalizando o evangelho? Sim. E João Batista? João Batista descia a marreta nos fariseus, denunciava a hipocrisia, a corrupção, a vaidade, a opressão que eles colocavam sobre o povo, a mentira deles. João Batista estava escandalizando o evangelho? De maneira alguma. Quando você omite as heresias, os abusos, quando você trabalha para esconder isso, você está prestando um desserviço ao evangelho. Não, Porque aí o mundo começa a achar que todo mundo é igual. Sim.
começa a achar que o hipócrita é igual, a gente é igual, começa a achar que a gente é igual ao corrupto, que a gente é igual ao abusador de criança. Sim. E a gente tem que fazer questão de mostrar pro mundo que não é tudo a mesma coisa. Sim. Não é todo mundo igual. Porque aí querem botar uma forma no crente. É crente, então é tudo desse jeito aqui. Sim. Mas não é. João Batista, Jesus, os apóstolos fizeram questão de deixar bem claro as linhas que nos dividem. Não, e meu brother, por exemplo, igual o podcast que a gente vai fazer espiritual, né? E outras coisas mais. Ali o líder, né, ele propõe isso, ele disponibiliza isto para a congregação. E esse manual, né, a autoridade espiritual, vai ser justamente um termômetro para ver se a pessoa é orgulhosa ou se não é orgulhosa. Se é leal ou se não é leal. Tu tá entendendo como? Então, por exemplo, aí o líder, ele sempre vai ver orgulho no outro. Igual aqui, o que você está falando aqui, tem pessoas que falam assim, poxa, eu não conhecia o pastor Issam, mas agora que eu conheço, eu sei que ele é orgulhoso. pelo que tá sendo falado aqui, tu tá entendendo como? Mas aqui é ajudando... Ajudando não, tô de palhaçada. Mas aí você deve falar coisa pior. Aí Mas é muito importante, meu brother, que a gente olhe para os paradigmas, né, os padrões, porque estão uniformizando a igreja, mas deixando a Bíblia de lado, deixando Jesus de lado. E é importante a gente lembrar sempre, o Pai é o viticultor, Jesus é a videira e nós somos os galhos, todos nós. E nós vamos frutificar nele, se permanecermos nele. A regra é dele. A seiva vem dele. A regra é dele, pelo a direção Espírito é dele, a doutrina é dele. É verdade. E ponto final. E ponto final. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast Perplexo, Paradigmas, Quebrando Paradigma, parte 2. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de enviar para as pessoas que você ama e quer bem esse conteúdo. Se inscreve no canal, pede para amigos se inscreverem e ativa o sininho. Pastor Enoque. Meu brother, um abração a todos aí. É isso aí, curtir, espalha para a glória de Deus. Beijão no coração. Beijo, a paz.